Seguindo nosso estudo sobre a camada de transporte, nesse vídeo nós falaremos sobre os números de porta. Nos vídeos anteriores nós falamos sobre o protocolo TCP, sobre o protocolo UDP e que ambos têm um número de porta que gerencia a comunicação. Então, na aplicação, quando você desenvolve uma aplicação, você cria um recurso chamado socket e esse socket ele vai abrir uma porta lógica dentro do sistema operacional e esta porta é a porta que vai associar a aplicação a a camada de rede, né? Então, essa porta é a ligação, a porta mais o protocolo, ambos juntos são a ligação entre a aplicação e a interface e a camada de rede. Então, o número de porta, ele tem 16 bits, esses 16 bits, eles estão associados a um aplicativo do host local, né? É, cada porta ela é atribuída exclusivamente a uma aplicação, você não pode nunca jamais ter duas aplicações associadas à mesma porta. É por isso que é possível entregar as mensagens ou os segmentos ou os datagramas para a aplicação correta. Então nós temos a porta de origem e a porta de destino. Então, as portas de origem e destino são colocadas no segmento, no campo cabeçalho. Quem determina, quem aloca, quem reserva essa porta é o sistema operacional. Inclusive, se você tentar abrir um socket e uma determinada porta ela estiver ocupada, a sua aplicação não sobe, ela não roda, tá? Ela não é executada. Os segmentos eles são encapsulados em um pacote IP e a combinação de endereço IP de origem, o número de porta mais o protocolo, ou o número do endereço IP de destino, o número de porta é conhecido como socket, tá? Então a gente tem inclusive o protocolo aqui associados. Então a gente tem um IP e uma porta protocolo associados a um determinado socket. O socket ele vai permitir que vários processos em execução em um cliente se diferenciem uns dos outros. Então, eu posso ter vários processos rodando em um browser, você pode abrir várias abas e a mensagem que chegar, a página web que chegar no teu browser, ela precisa ser entregue na aba correta, na aplicação correta, né? Então, várias conexões, elas podem ser abertas por um processo no servidor, desde que sejam diferentes umas das outras. Então, nós teremos portas diferentes no servidor. E aí eu tenho portas associadas a FTP, portas associadas a SSH, web, e-mail e assim por diante. Então, todas as aplicações que se comunicam pela rede precisam implementar socket e o socket vai chamar um protocolo, TCP ou UDP, ou ICMP, se for o caso também, e a gente pode criar é, é, a gente pode criar aplicações do tipo que implementam ICMP e essas aplicações, esse socket, ele vai associar uma determinada aplicação a uma interface de rede que vai ter um determinado número IP. Então, se a tua interface de rede tiver vários IPs, vai ser associado a um determinado IP. Então, nós temos a associação entre IP, porta, protocolo. Então, as portas bem conhecidas, então as 1024 primeiras portas, elas são reservadas, são o que a gente chama de portas bem conhecidas, então são reservados para aplicativos comuns ou populares, como navegadores web, clientes de e-mail e clientes de acesso remoto. Portas bem conhecidas definidas para aplicativos comuns permitem que os clientes identifiquem facilmente o serviço associado. Então, é comum que as pessoas saibam de cabeça que a porta 80 é o serviço web, que a 443 é o serviço HTTPS, que a porta 21, 22, 23, 53, a quais serviços elas são associadas, isso porque elas fazem parte do conjunto de portas bem conhecidas. Ah, mas eu vou desenvolver uma aplicação e eu quero reservar uma porta. Então, neste caso, é preciso solicitar o registro dessa porta lá na IANA e a IANA vai atribuir uma porta que vai ser uma porta padrão para a sua aplicação.
o que não restringe outras aplicações de usarem esta porta também. Mas passa a ser uma porta reservada, né? Por exemplo, a gente criou aí um mensageiro e a gente quer uma porta bem conhecida que todo mundo vai ficar conhecendo. Por exemplo, a 1812, né? Que é uma porta reservada aqui pela Cisco. Mas você pode reservar isso para um serviço e esse serviço depois se tornar um serviço de domínio público, né? Então, a 1812 ela foi reservada para o serviço Radius. Então, as portas da 1000 a 49, da 1024 até 49.151 são portas registradas. E aqui a gente tem portas dinâmicas ou portas privadas, também conhecidas como portas efêmeras, em que o sistema operacional do cliente vai atribuir aos clientes da conexão. Então, quando você abre uma aplicação web, o teu browser quando abre um browser, por exemplo, o browser vai subir e quando você fizer uma requisição, essa aplicação vai estar associada a uma porta alta, uma porta do conjunto dessas portas dinâmicas ou privadas. E aí o sistema operacional gerencia isso e ele vai sortear entre essas portas mais altas qual porta ele pode atribuir ao cliente. Então, o sistema operacional do cliente geralmente atribui números de portas dinamicamente quando uma conexão ou serviço é iniciada do lado do cliente. Tá? A porta dinâmica é usada para identificar a aplicação cliente durante a comunicação. Então, aqui algumas portas bem conhecidas. Nós temos, então, a porta de FTP, que é a porta 20, e a porta 2021, a 22 SSH, né? Crianças, não usem FTP, por favor. FTP se comunica, é um protocolo de acesso remoto que se comunica usando texto limpo. Prefiram sempre usar SSH. SSH usa criptografia e ele roda na porta 22. Nós temos Telnet, fujam do Telnet, o SSH ele é o equivalente ao Telnet, tá? Então o SSH, o Telnet roda na porta 23 e faz comunicação em texto limpo, né? A gente tem o SFTP aqui para comunicação criptografada de FTP, tá? Nós temos a porta 25, não é mais usada agora, então o SMTP mudou para uma porta alta, mas a porta 25 é uma porta muito conhecida, que é onde os SMTPs rodavam antigamente. Nós temos a porta 53, tanto o TCP quanto o UDP, preferencialmente o UDP para DNS, mas algumas vezes é utilizado o TCP. Nós temos a 67 para DHCP, a 68 para configuração dinâmica de hosts, 69 para TFTP, que é um equivalente ao FTP, também trabalha com texto limpo. Nós temos a porta 80, que é a porta bem conhecida, padrão para serviços web, 443 aqui, 443 HTTPS, então aqui com criptografia, aqui sem criptografia, POP3 na 110, IMAP 143, POP3 está caindo em desuso, IMAP é o mais utilizado hoje em dia por uma série de questões, né, incluindo segurança, SMTP 161, e aí essas são algumas das portas bem conhecidas. E aí a gente pode verificar se quais aplicações estão associadas quais portas estão abertas dentro do nosso sistema, e para isso a gente tem uma aplicação chamada NetStat. Se você estiver usando o Windows ou Linux, ou macOS, você pode utilizar o comando NetStat. Aqui eu vou rodar o NetStat puro, tá? E o que ele vai fazer? Ele vai mapear quais são as portas, protocolo e IP que estão associados e qual é o estado da comunicação. Olha só, então aqui a gente teve bastante informação. Vou aumentar aqui, vou rodar o mesmo comando com um pipe more, e aqui nesse pipe more ele vai travar a nossa tela, tá? Então olha só, aqui a gente tem TCP4 para IPv4, TCP6 para IPv6, porque aqui a gente está associando o IP na camada de rede e aqui a gente está associando o IP da camada de rede,
tá? Até aqui o IP. E o último campinho, esse campinho é a porta que está associada a esse IP. Então, olha só, a gente tem um socket aberto, aqui a gente tem a comunicação entre esse IP e essa porta do lado deste host, do lado da máquina local. E esse aqui é o destinatário. Então, aqui a gente tem esse IP e aqui a gente tem esta porta. E essa comunicação está em estado estabelecido, né? O que significa que a comunicação está acontecendo. Olha só, aqui a gente tem uma mensagem que está esperando, uma comunicação que está esperando terminar. Então, está faltando, estava acontecendo no momento do comando, um processo de finalização da comunicação, tá? E aqui, então, a gente tem estabelecido e close wait. Quando a gente tem um asterisco, significa que o socket foi aberto associando todos os IPs da máquina, tá? Aqui a gente tem, no caso do UDP, a gente não está associando a um determinado, a um IP específico, né? Então, aqui a gente tem protocolo UDP e a porta que está rodando, tá? Destino, todo mundo. Então, essa é provavelmente uma comunicação de broadcast, ou ele não conseguiu mapear. E aqui a gente tem alguns sockets Unix, né, que estão abrindo. E aqui quem quer, qual é a aplicação que está rodando, que está chamando essa aplicação. Esse comando netstat é um comando bem interessante, tá? Você pode usar esse comando com o "-n". Esse "-n", ele não vai resolver o nome da aplicação, então ele só vai dar o número da porta, é mais rápido, e ele não vai dizer, lembra que antes ele estava dizendo HTTPS, era 443. E se você disser colocar o "-n" como parâmetro, ele só vai colocar o número da porta sem dizer qual é a aplicação. A aplicação aqui que ele está falando é uma aplicação bem conhecida, daquele conjunto de aplicações bem conhecidas. Não significa que é necessariamente um 443, porque eu posso ter outra aplicação usando esta porta, tá? Ok, se você der espaço, ele pagina que ele para essa comunicação. Ok, então era isso que tínhamos para falar sobre portas na camada de transporte. Nesse vídeo nós falamos sobre as portas na camada de transporte, mostrando um pouquinho sobre as portas bem conhecidas, as portas registradas e as portas dinâmicas.